Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você um campeão, uma campeã. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre sólidos geométricos. Nosso estudo é geometria espacial. Então, são vários sólidos geométricos. Como primeiro dos sólidos, nós iremos estudar os prismas, ok? Então, vem comigo, galera. Vamos começar aí o estudo de sólidos geométricos. Bom, galera, só para vocês terem uma ideia, que os sólidos geométricos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Aqui alguns exemplos, né, de alguns objetos que nós temos aqui, algumas caixas no formato de sólidos geométricos, né? Temos aqui, ó, este aqui no formato de um prisma de base triangular. Eu tenho aqui um na forma de paralelepípedo, um prisma hexagonal. Então, enfim, são modelos aí de sólidos geométricos, ok? Eu tenho aqui um cubozinho, né? Ok? Bom, o que é um sólido geométrico, galera? Veja bem, até então, o estudo da geometria, quando a gente estava na geometria plana, nós estávamos estudando um plano bidimensional, que é um plano em duas dimensões, eixo X e eixo Y. Agora, com a geometria espacial, nós partimos para um plano tridimensional. Então, agora a gente tem três eixos, X, Y e Z, ok? Bom, mas não esquenta com isso não. Não vamos estar fazendo nenhuma representação no plano, ok? Então, sólido geométrico é o quê? É um corpo sólido com uma forma geométrica tridimensional, limitado por superfícies planas e curvas, ok? Bom, os sólidos, eles se classificam de dois tipos. Nós temos os poliédricos e os não poliédricos, ok? Nós dizemos sólidos poliédricos, aqueles sólidos que só apresentam superfícies planas, ok? Então, aqui um exemplo de dois sólidos que são chamados de poliédricos. Eu tenho aqui um prisma e eu tenho aqui uma pirâmide. Eles são caracterizados como sólidos geométricos poliédricos porque todas as suas superfícies são planas. Observem, ó, tudo plano. Eu não tenho curva neles, ok? E os sólidos não poliédricos são aqueles que apresentam superfícies planas e curvas também. E aí eu tenho o caso do cone e do cilindro. Tem superfícies planas, que é a sua base, e tem também as superfícies curvas, ok? Então, nós vamos estudar todos esses sólidos geométricos. Prismas, pirâmides, cones, cilindros, ok? Beleza? Bom, classificação dos poliédricos, ok? Então, os poliédricos, eles se classificam em dois tipos, os prismas e as pirâmides, ok? Só que, qual que é a diferença do prisma para a pirâmide? A diferença do prisma para a pirâmide é que o prisma apresenta duas bases e a pirâmide tem uma única base. Então, eu tenho sólidos que têm duas bases e eu tenho sólidos que contêm somente uma base. Entendem isso? Duas bases e uma base. O prisma, que é o alvo do nosso estudo nesta aula, contém duas bases, beleza? Bom, o prisma, ele vai ser classificado de acordo com o tipo de base que ele apresenta. Como assim, professor? Que tipo de base? A base pode ser um triângulo, a base pode ser um quadrado, a base pode ser um pentágono, um hexágono ou outro polígono qualquer, ok? Então, veja bem, de acordo com o modelo da base do poliedro, é que nós vamos dar a nomenclatura do prisma. Então, como esse aqui é um triângulo, eu digo que é um prisma triangular. Como esse aqui tem a base um quadrado, eu digo que é um prisma quadrangular. Como eu tenho aqui um pentágono, prisma pentagonal. Aqui eu tenho um hexágono, então eu digo prisma hexagonal. Entendem isso?
Beleza, né? É importante essa associação, galera, porque quando aparecer lá no concurso uma questão desse tipo, vai aparecer assim, dado um prisma regular triangular. Então você já tem que sacar que como é um prisma triangular, a base dele é um triângulo. Dado um prisma hexagonal, quer dizer que a base é um hexágono, tá ligado? Beleza? Então vamos lá. Bom, depois a gente vai entrar nessas questões de faces, arestas, quando a gente estiver estudando só essa questão do poliedro. Nós vamos ver isso num outro momento. Então veja bem, prismas, galera, é um sólido com bases paralelas poligonais iguais e paralelogramos como faces laterais. Aqui é um exemplo. Esse cara aqui é chamado de prisma reto. Professor, por que prisma reto? Porque, veja bem, ó, as suas linhas laterais, elas formam um ângulo de 90 graus com a base. Por isso que nós dizemos que ele é um prisma reto, ok? Para efeito de estudo, nós vamos concentrar basicamente no prisma reto, que é o que é mais cobrado a nível de concurso, tá? São os prismas retos. Não que não possa, de repente, cobrar um prisma oblíquo, mas não é muito comum. Então, nesse primeiro momento, nós vamos dar a atenção especial ao prisma reto. Como que é o prisma oblíquo? O prisma oblíquo seria isso aqui, ó. Observe que é a mesma figura, só que agora as suas arestas laterais, elas não formam mais um ângulo de 90 graus com a base. Observe que ela está inclinada. Esse ângulo aqui é um ângulo menor que 90 graus. Por isso que é chamado de prisma oblíquo, ok? Então está aqui dois modelos, sendo que o reto é que nós iremos concentrar o estudo. Vamos conhecer quais são os elementos que constituem o prisma. É muito importante a gente saber quem é quem num prisma. Então, observem a figura. Eu tenho aqui um prisma, ok? O que eu tenho no prisma? Eu tenho duas bases, beleza? Ó, base, base. O que eu falei? O prisma é um sólido que contém duas bases. O que mais que eu tenho no prisma? Eu tenho a aresta da base. O que é a aresta da base? Esta linha aqui é um lado do polígono da base. Nós já demos essa aula de polígono. Então, se você não entender bem essa aula de polígono, você vai ter dificuldade aqui nos sólidos. Duas aulas muito importantes para você conseguir acompanhar bem isso aqui. É assistir a aula de polígono e assistir a aula de área de figuras planas, ok? Porque quando nós formos entrar em volume, eu preciso saber a área da base. E a base é um polígono. Eu tenho que saber como calcula essa área. Tranquilo? Bom, então veja bem, a aresta da base são os lados do polígono. Aí eu tenho face lateral, galera. O que é a face lateral? Face lateral é o lado desse prisma. Quantas faces eu tenho num prisma? Olha a pergunta. Quantas faces eu tenho no prisma? A resposta é: depende do polígono da base. O polígono da base é que determina a quantidade de faces. Se eu tenho um pentágono, o pentágono é um polígono de 5 lados. Então eu vou ter 5 faces laterais. Para cada lado do polígono da base, eu tenho uma face lateral. Se eu tenho na base um triângulo, então eu vou ter 3 faces laterais. Para cada lado, uma face. Se eu tenho um quadrado, 4 faces laterais. Entendem isso? Bom, aresta lateral. Aresta lateral é a medida deste lado aqui, ó. Isso que é a aresta lateral, ok? Aqui é uma aresta lateral também. Que mais? Altura, galera. Olha aqui, ó. Olha só. Isso é a altura do prisma, ok? Então está aqui todos os elementos que eu preciso saber do prisma. Eu tenho que saber que o prisma tem duas bases, que o prisma apresenta aresta na base, que o prisma apresenta aresta lateral, que o prisma tem faces
faces, que são os lados, ok? E que o prisma tem uma altura. O que é a altura? É a distância compreendida entre as duas bases, ok? Isso é a altura. Quando o prisma for reto, a altura é igual à aresta lateral. Quando se tratar de um prisma reto. Quando for prisma oblíquo, não. Aí nós vamos ter que usar outras relações. Mas quando for reto, a altura é igual à aresta lateral. Tranquilo? Bom, agora nós já conhecemos os elementos do prisma. Olha só. Vamos focar nosso estudo em 3 modelos de prisma. Professor, por que só em 3 se tem muito mais de 3 bases? Porque são as mais cobradas. Você pode verificar em todos os concursos realizados aí, que cobra esse assunto, que são 3 bases basicamente. É o triângulo, o quadrado e o hexágono. Então nós vamos focar nosso estudo nisso daí. E se você souber essas 3, você sabe qualquer uma outra. Não muda. Tá? Vai mudar o polígono da base, mas a ideia central é a mesma. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então olha só. Primeiro, o quadrado. Qual que é a característica do quadrado? Ele apresenta todos os lados iguais. Então, como a base aqui é um quadrado, eu tenho que esse lado é igual a esse lado, igual a esse lado, igual a esse lado. Então, eu tenho 4 lados iguais. Beleza? Bom, a altura está aqui. Tranquilo? Bom, o que pode se perguntar a respeito de um prisma? O exercício pode perguntar para você achar a área da base, ele pode perguntar para você achar a área lateral, ele pode perguntar para você achar a área total, ou ele pode perguntar para você achar o volume. Então, nós nos concentramos em 4 perguntas, tá? Como que nós respondemos ela? Se o exercício pedir área da base, a resposta é, depende da base. Se a base for um quadrado, área da base, lado ao quadrado. Ok? Outra pergunta, área lateral. O que é área lateral? Área lateral é o somatório da área de todas as faces. Eu acho a área de uma face, multiplico pela quantidade de faces que existe. Por que, professor? Porque nós estamos trabalhando com um prisma regular. O que quer dizer prisma regular? Prisma regular é quando o polígono que constitui ele são polígonos regulares. E o polígono, para ser regular, ele tem que ser equilátero e equiângulo. Professor, o que é isso? Equilátero quer dizer que tem todas as medidas iguais. Equiângulo, todos os ângulos iguais. Então, quando o polígono da base de um prisma for um polígono regular, o prisma vai ser regular. Então, toda vez que ele disser isso, a medida de todas as arestas da base são iguais. Por isso que aqui é um quadrado. Observe, ó, todos os lados que são as arestas da base são iguais. Então, é um prisma regular, ok? Então, a sua face lateral vai ser um retângulo. Olha só, um retângulo. Como que eu acho a área de um retângulo? Base vezes altura, comprimento vezes largura. É assim que acha a área de um retângulo. Portanto, como a base é um quadrado, então eu vou ter 4 faces. Lembram? Eu disse que a quantidade de faces depende de quantos lados tem o polígono da base. Então eu tenho 4 faces. Sendo assim, a área lateral vai ser 4 vezes a base, que é a aresta da base, que é o lado do quadrado, vezes a altura. 4 vezes L vezes H. Pronto, eu acho a área lateral. A outra pergunta com relação à área seria a área total. Área total. O que é a área total? A área total é o somatório da área da base mais a área lateral. Só que tem um porém, galera. Quantas bases eu tenho aqui? Eu tenho 2 bases. Então, eu tenho que somar a área da base de cima e a área da base de baixo. Então, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tranquilo? Beleza, né? Bom, vamos agora para outro modelo de prisma, o triangular.
prisma triangular regular. Bom, por que ele é triangular? Porque a sua base é um triângulo. Por que ele é regular? Porque esse triângulo possui todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Qual é o nome que nós damos ao triângulo que possui os 3 lados iguais? Isso mesmo, galera, equilátero. Triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais. Beleza? Bom, então o prisma triangular regular vai apresentar na sua base um triângulo equilátero. Sendo assim, quantas arestas eu tenho aqui? 3 arestas, ok? 3 arestas. Quantas faces laterais eu vou ter? 3 faces laterais. Como que vai ficar o cálculo da área da base desse prisma? Então tá aqui os 3 lados iguais, a altura, né? Área da base. Quem é a área da base? Olha aqui. Professor do céu, que fórmula mais esquisita. Não, galera. E aqui vai um conselho de amigo. Amigo de vocês. Essa fórmula, cara, você não pode esquecer. Fórmula área. Ó, vou escrever aqui, ó. Área do triângulo equilátero. Se o triângulo for equilátero, o cálculo da área é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Cara, você tem que gravar isso. E isso você tem que gravar. Nem você ficar na frente do espelho lá, repetindo 1000 vezes. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Por que, professor? Por que o senhor está insistindo que eu tenho que memorizar essa fórmula? Pelo seguinte, é uma das que mais é cobrado, é o triângulo equilátero. Não só no cálculo de volume, mas também no cálculo de áreas de figuras planas. Aparece muito triângulo equilátero quando se trata de triângulo. Então é uma fórmula que exige realmente que você saiba ela. Por esse motivo, ok? Então tá aqui, ó, área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Bom, aí eu achei a área da base. E a área lateral? A área lateral, como nós já vimos, eu tenho 3 áreas laterais, porque eu tenho 3 arestas na base. Observe que a face é um retângulo. E como que acha a área do retângulo? Base vezes altura. A base é ao lado do triângulo e a altura é a altura do prisma. Então, a área lateral vai ser 3 vezes L vezes H. Agora é 3 vezes L vezes H, porque eu só tenho 3 faces. Beleza? E aí, qual outro modelo de área, professor? Área total. O que é a área total? É a soma da área da base com a área lateral. Só tem um detalhe. Eu tenho 2 bases. Então, a área total, a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Beleza? Tem que multiplicar por 2, não pode esquecer desse detalhe. Prisma hexagonal regular. Galera, é esse cara aqui, ó. Prazer. É um prisma cuja base é um hexágono. O que é um hexágono? É um polígono regular de 6 lados. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tá? Então o prisma é um polígono que apresenta... hexágono é um polígono que apresenta 6 lados. Quando ele é regular, quer dizer que os 6 lados têm a mesma medida. Então eu tenho isso aqui, ó. L, 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 L. Tudo a mesma medida. Beleza? Aí eu tenho a altura do prisma, tá aqui, H. E como que vai ficar agora o cálculo da área desse prisma? Vamos primeiramente calcular a área da base. Galera, eu quero que vocês observem o seguinte. O hexágono, ele tem uma propriedade muito bacana. Se eu unir as suas diagonais, se eu traçar as suas diagonais, tá? Nós vamos verificar que a gente consegue
construir internamente a esse hexágono 6 triângulos equiláteros. Como assim, professor, traçar a sua diagonal? Observe aqui que vai começar a aparecer aqui, ó. Olha só. Viram aqui, ó? Tracei uma diagonal. Vou repetir ela, ó. Isso aqui é uma diagonal. Sai de um vértice ao outro, ok? Vou traçar outra diagonal, ó. Estão vendo aqui, ó? Ó. Viram? Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Diagonal. Depois, outra diagonal. Galera, olha só o que aconteceu. Vou começar a contar a partir desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o hexágono tem essa característica. Quando nós traçamos as suas diagonais, nós conseguimos formar internamente 6 triângulos. E esses triângulos são equiláteros. Então, veja bem. Se ele é um triângulo equilátero, a medida desse lado é igual à medida desse lado e é igual à medida desse lado. Ok? Bom, como que eu acho a área de um triângulo equilátero? A gente acabou de ver. L é o quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a área de 1. Como eu tenho 6, então a área da base de um hexágono vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Observe que L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é a área de 1. Como eu tenho 6 triângulos internos, então eu tenho 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? E assim a gente acha a área da base do hexágono, do prisma hexagonal. Bom, área lateral. Galera, nós já vimos que a área lateral é a área da face, de uma face, multiplicado pela quantidade de faces. E a quantidade de faces depende de quantas arestas tem o polígono da base. Como nós estamos falando de um hexágono, e o hexágono tem 6 lados, então eu vou ter 6 faces laterais. Como a face lateral de um prisma é um retângulo, professor, sempre a face de um prisma, a face lateral vai ser um retângulo? Sempre, galera. Quando se tratar de prisma, a face lateral é um retângulo. E aí, para achar a área, é só achar a área do retângulo e multiplicar pela quantidade de faces que tem. Tranquilo? Sempre vai ser assim. E para acharmos a área de um retângulo, o que a gente tem que fazer? Eu preciso saber a base e a altura. A base é L, a altura é H. Então, nesse caso, vai ser L vezes H vezes 6, porque o hexágono tem 6 arestas. Tranquilo? Então tá ali, ó. 6L vezes H. Beleza, né? Área total, galera. O que é a área total? É a soma da área da base mais a área lateral. Só tem um detalhe, eu tenho 2 bases. Então a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Tranquilo? Beleza, né? Galera, a gente está indo assim, bem pausado, para você compreender e entender esses conceitos. Porque na hora do exercício, se você não souber isso, 2 abraços, não vai conseguir resolver. Tá? Bom, volume do prisma, galera. O que eu vou falar agora independe de ser prisma. A fórmula do volume basicamente é uma só. Como assim, professor? Área da base vezes altura. É assim que eu acho o volume de um sólido. Área da base vezes altura. Só tem um detalhe. Eu tenho sólidos que têm 2 bases e tenho um sólido que só tem uma base. Os sólidos que têm 2 bases, que é o prisma e o cilindro, o volume é a área da base vezes a altura. Os sólidos que só têm uma base, que é o caso da pirâmide e do cone, vai ser a área da base vezes a altura, aí eu tenho que dividir por 3. Então, num momento eu divido por 3, no outro momento eu não divido por 3. Quando tem 2 bases, não divide por 3. Quando tem uma base, divide por 3. Entendem isso? Beleza? Bom, então olha só, galera. Tá aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui, a base minha é um quadrado, só que independente da base, vai mudar só a área da base, a altura normal, né? Nós temos a altura e o volume, tá?
vai ser dado pelo produto desse cara vezes esse cara vezes esse cara. O volume do prisma é comprimento, largura e altura. Tá? Eu multiplico um lado vezes outro lado vezes a altura dele. É assim que eu acho o volume. Mas como aqui é um quadrado, vai ficar L vezes L e L é o quadrado, né? L é o quadrado vezes H. Nesse caso especificamente seria isso aqui, ó. L vezes L. Conclusão, tá? De uma forma geral, eu tenho que volume, tá aqui, ó, vou passar por cima que tá meio claro, é igual à área da base vezes altura, ok? Volume igual área da base vezes altura. Essa é a fórmula que nós vamos usar para encontrar o volume de qualquer prisma. O que vai mudar? Vai mudar só o cálculo da área da base, porque se é o quadrado, é uma coisa. Se é o triângulo, é outra coisa. Se é um hexágono, é outra forma de calcular. Então, para cada polígono, eu tenho um tipo de cálculo. Tranquilo? Só isso que muda. Paralelepípedo, galera. O que é um paralelepípedo? Paralelepípedo é um nome específico, é um tipo específico de prisma. Tá? Ele é um prisma? É. Só que quando o prisma apresenta na base paralelogramo, quando a base do prisma é um paralelogramo, nós dizemos que esse prisma recebe o nome de paralelepípedo. Professor, paralelogramo. Aí a gente tem que entender que paralelogramo são várias figuras geométricas que são paralelogramos. Para ser paralelogramo, a figura tem que apresentar lados opostos paralelos e congruentes. Essa é a característica do paralelogramo, ter lados opostos paralelos e congruentes. Aí eu tenho o losango, que é um tipo de paralelogramo, tá? Eu tenho o retângulo, que é outro tipo de paralelogramo, e eu tenho também o trapézio, eu tenho também o quadrado. Então aqui, ó, 3 tipos de paralelogramo, ok? Losango, retângulo e quadrado. Quando eu tenho um prisma com base, que tem como base uma dessas figuras planas, eu tenho o caso de um paralelepípedo. Beleza? Tá? Então, tá aqui só para a gente recordar os tipos de paralelogramos. Então está aqui um exemplo de um paralelogramo, que também, assim como o prisma, pode ser reto ou pode ser oblíquo. Quando as suas arestas laterais formarem ângulo de 90 graus, ele é reto. Quando ele for inclinado, vai ser oblíquo, ok? Também, para efeito de estudo, nós vamos nos concentrar nos paralelepípedos retos, beleza? Diagonal do ortoedro, galera. Olha só, eu tenho aqui um paralelepípedo, né? E o que é a diagonal? Eu tenho 2 diagonais no sólido. Uma diagonal é a diagonal do sólido, que parte desse vértice mais alto e vem para o ponto mais baixo desse outro aqui, ó, cortando o sólido aqui, ó, ok? E eu tenho a diagonal da face. A diagonal da face, por exemplo, aqui a base aqui, ó, a diagonal da face vai de uma extremidade à outra cruzando a face. Então, 2 tipos de diagonal. A diagonal da face e a diagonal do sólido. Bom, observem que essa diagonal aqui, ó, ela forma um triângulo e é um triângulo retângulo. Ok? Por quê? Porque esse prisma aqui é um prisma reto, então seus ângulos são de 90 graus. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho isso aqui, ó. Vou redesenhar ele aqui, ó. Aqui é a minha diagonal, que eu chamei de diagonal do sólido, e essa aqui de baixo é a diagonal da base. Esse cara aqui, ó, é esse lado A aqui, que eu chamei de A. E aqui é um ângulo de 90 graus. Beleza? Bom, toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho que pensar logo no teorema de Pitágoras. Falou em triângulo retângulo, falou em Pitágoras. Então, o que eu sei a respeito do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, a diagonal do sólido
ao quadrado é igual à diagonal da face da base ao quadrado, mais a sua altura, que é o A aqui, representa a altura ao quadrado, ok? Bom, tranquilo. Mas vamos olhar agora para a face, para a base aqui, ó. Eu tenho que esse lado aqui é B, esse lado aqui é C, eu também tenho um triângulo aqui, ó. Eu também tenho um triângulo aqui, ó. E esse triângulo também é um triângulo retângulo. Então eu vou ter algo assim também, ó. Aonde aqui é o Dzinho, aqui é o B e aqui é o C. E é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu também posso aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Portanto, o D é igual ao C mais o B ao quadrado. Galera, mas veja bem. Se eu tenho que Dzão é igual ao Dzinho mais o Azinho, tudo ao quadrado, e o Dzinho é igual ao C ao quadrado mais o B ao quadrado, então no lugar desse D aqui, ó, no lugar desse cara eu posso substituir isso aqui, ó. Vou colocar aqui no lugar dele. Conclusão, quem vai ser o D? Vai ser a raiz quadrada. Por que raiz quadrada, professor? Porque esse quadrado aqui vai para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ser a raiz quadrada de A mais B mais C, tudo ao quadrado. Em outras palavras, para nós encontrarmos a diagonal do sólido, basta a gente pegar comprimento, largura e altura, elevar tudo ao quadrado, somar e tirar a raiz quadrada. Eu acho o valor da diagonal do sólido. Vou repetir. Para encontrarmos a diagonal do sólido de um prisma, basta pegar as três dimensões: comprimento, largura e altura. Comprimento ao quadrado, largura ao quadrado, altura ao quadrado. Soma tudo e extrai a raiz quadrada. A resposta é a medida da diagonal do sólido. Tranquilo? Beleza, né? Bom, e o cubo, galera? Cubo é um prisma também muito comum no nosso estudo, aparece constantemente nos concursos, esse tipo de prisma, cubo. Quando se trata de um cubo, nós temos assim algumas, digamos assim, algumas considerações que a gente faz que resume algumas fórmulas. Por quê? Porque o cubo tem uma característica, que é de ter todas as arestas do mesmo tamanho. Então, o comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Se eles são iguais, na hora de nós calcularmos a sua diagonal, olha só. Na hora de nós calcularmos a sua diagonal, vai ficar assim, ó. A diagonal do cubo seria o Dzinho mais o A ao quadrado. Para calcular o Dzinho, como aqui é A e aqui é A, ele vai ser A mais A. Conclusão. Comprimento, largura e altura tudo igual, então a diagonal do cubo é a soma das três dimensões ao quadrado. Soma e extrai raiz. Galera, só que se eu somar 1A ao quadrado, mais 1A ao quadrado, mais 1A ao quadrado, eu vou ter, na verdade, 3A ao quadrado. E quando eu extraio a raiz quadrada disso daqui, o A que está elevado ao quadrado sai fora da raiz. E fica assim, A raiz de 3. Ok? Conclusão. Quem é a diagonal do cubo? A diagonal do cubo vai ser a medida da aresta, de uma das suas arestas, que é a mesma medida, vezes raiz de 3. Esse é o valor da diagonal do cubo, do sólido, ok? Professor, e a diagonal da face? Da face vai ser vezes raiz de 2, ok? Então, a diagonal do sólido é a raiz de 3 e a diagonal da face é a raiz de 2. Tranquilo? Beleza, né? Agora vamos entrar nos exercícios. Já passamos todo o embasamento teórico que você precisa ter. Agora vamos colocar em prática isso daí. Tranquilo?
vamos para o primeiro desafio aqui, tá? E a gente já vai começar com um exercício quente aqui, que tem que fazer uma série de considerações. Olha só, constrói-se um cubo C que tem como aresta a diagonal da face de um cubo A de aresta B. Se a diagonal do cubo C medir 12, então a diagonal do cubo A medirá em centímetros. Aqui as alternativas. Galera, veja bem, a pergunta é para nós acharmos a diagonal do cubo A. Eu tenho dois cubos. Um cubo C, vou desenhá-lo aqui, ó. Um cubo C. Esse aqui é um cubo que eu vou chamar de cubo C. E eu tenho um outro cubo, menorzinho um pouquinho, vou desenhar ele aqui, que eu vou chamar de cubo A, ok? Esse aqui é o meu cubo A, ok? Cubo C e cubo A. O que o exercício falou? Ele disse que a diagonal, que a aresta do cubo C tem como aresta a diagonal da face de um cubo A. Então está aqui o cubo A. A diagonal da face está aqui, ó, Dzinho. Ok? Dzinho. A medida desse D é a medida da aresta do cubo C. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que mede esta diagonal do cubo A. Porque aí eu vou descobrir quanto que mede a aresta do cubo C. E eu preciso saber isso. Porque a diagonal do cubo C mede 12, tá? E aí eu achando a diagonal do cubo C, eu vou ter informação para encontrar a diagonal do cubo A. Ele disse que a aresta do cubo A vale B. Aqui, ó, aresta é o lado. Então aqui é B, aqui é B, aqui é B, ok? Como que eu acho a diagonal do cubo? Diagonal do cubo da face. Diagonal da face. A diagonal da face é igual a aresta vezes raiz de 2. Está aqui, ó. Como a aresta do cubo A vale B, então a diagonal da face vai ser B raiz de 2. Tranquilo. O que o exercício falou? Falou que a diagonal da face é a medida da aresta do cubo C. Então aqui vai valer B raiz de 2, aqui vai valer B raiz de 2, aqui vai valer B raiz de 2. Tranquilo? As arestas do cubo C vale B raiz de 2. Ele disse que a diagonal do cubo C, aí a diagonal do cubo, vale 12. O que eu sei a respeito da diagonal do cubo? A diagonal do cubo é igual a aresta vezes raiz de 3, ok? Essa é a fórmula da diagonal. O exercício disse que a diagonal vale 12. Então eu tenho que 12 é igual a aresta, que é B raiz de 2, B raiz de 2, vezes raiz de 3. B raiz de 2 vezes raiz de 3. Galera, olha só. 12 igual a B raiz de 2 vezes raiz de 3. Eu não tenho a necessidade de multiplicar o raiz de 2 pelo raiz de 3. Até poderia, tá? Mas não há essa necessidade. Por que não há essa necessidade? A pergunta não é a diagonal do cubo A, diagonal do cubo A. O que é diagonal do cubo A? É o Dzão do cubo A. Como que eu acho a diagonal do cubo? A diagonal do cubo A vai ser a medida da aresta, que é B, vezes raiz de 3. Beleza? Então, B raiz de 3 é o valor da diagonal do cubo A. Porque a aresta aqui vale B, ok? E a gente já viu que para achar a diagonal do cubo é D, é aresta vezes raiz de 3. Aí, veja bem,
eu não tenho aqui B, eu não tenho aqui raiz de 3, não está tudo multiplicando, então eu vou deixar o B raiz de 3 de um lado e vou passar para o outro lado só o raiz de 2. Vai ficar assim, ó. Acompanha aqui, ó. 12 dividido por raiz de 2 igual a B vezes raiz de 3. Observe que eu deixei do lado direito o B e o raiz de 3. E passei dividindo só o raiz de 2. Professor, por que o senhor deixou o B raiz de 3? Por que o senhor não passou o 3 também? Porque não precisa. Porque a diagonal B raiz de 3. Se eu acho B raiz de 3, eu estou achando a diagonal. Então, olha só. Eu tenho uma divisão onde aparece no denominador uma raiz. Pergunto para vocês, posso ficar com raiz quadrada com uma raiz no denominador? Não. O que eu faço? Eu racionalizo. O que é racionalizar? Eu vou ter que pegar 12 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Não é assim, ó? Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Eu multiplico por raiz de 2 para poder eliminar essa raiz aqui. Isso é igual. No lugar de B raiz de 3, eu posso colocar até o D já. D. Então vai ficar assim. D igual 12 vezes raiz de 2. 12 vezes raiz de 2. Dividido. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Ok? Bom, agora é só dividir. 12 dividido por 2. Conclusão. D igual a 6 vezes raiz de 2. Pronto, tá aqui, galera. Ó, achei o valor da diagonal do cubo A. Resposta letra A. Tranquilo? Então tá aí, apoiado nas formulazinhas que a gente acabou de passar, nós conseguimos aí resolver esse exercício. Beleza? Então, tá aí a solução. Vamos para mais um aí, ó. Exercício 2. Eu tenho aqui o seguinte. Considere um caminhão que tenha uma carroceria na forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas sejam 5,1 metros de comprimento, 2,1 metros de largura e 2,1 metros de altura. Suponha que esse caminhão foi contratado para transportar 240 caixas na forma de cubo com 1 metro de aresta cada uma e que essas caixas podem ser empilhadas para o transporte. Qual é o número mínimo de viagens necessárias para realizar esse transporte? Aqui as alternativas. Galera, nós temos duas formas de fazer isso. A mais fácil e a mais difícil. Vamos optar pela mais fácil. A mais fácil é a gente fazendo uma análise. Veja bem, a carroceria desse caminhão é na forma de um paralelepípedo. E a gente já viu como que é um paralelepípedo. Vou redesenhar ele aqui, ó. O paralelepípedo é isso aqui, ó. Ok? Tá aqui, ó. Um paralelepípedo. Galera, ele deu as dimensões. Ele falou que o comprimento é 5,1 metros. Ele falou que a largura é 2,1. E falou que a altura também é 2,1. Tranquilo? E quer saber, são um total de 240 caixas, quantas viagens vai ter que dar para transportar todas essas caixas? Bom, para a gente dar essa resposta,
nós precisamos saber quantas caixas cabem aqui dentro. Se eu descobrir quantas caixas cabem aqui dentro, numa única viagem, aí eu divido o total de caixas pela quantidade de caixas que cabe aqui, eu vou saber quantas viagens ele tem que dar. Captaram aí a ideia? Então vamos primeiro descobrir isso. Qual é as informações que nós temos? Que foi contratado para transportar 240 caixas na forma de cubo, com 1 metro de aresta. O que quer dizer isso? Cubo, gente, a gente já viu. A característica desse cubo é que todos os lados são iguais. O cubo é 1 metro aqui, 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 aqui. Tudo é 1 metro. 1 por 1 por 1. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura. É cubo, todos os lados são iguais. Então tem que estar ligado nisso aí. Beleza. Agora vamos, sem fazer nenhum cálculo, vamos simplesmente usar da lógica e tentar ver quantas caixas a gente consegue colocar aqui. Quantos metros de comprimento tem? 5. Cada caixa tem 1 metro. Se cada caixa tem 1 metro, então eu vou conseguir colocar, a cada 1 metro eu coloco uma. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Ainda vai sobrar um espaçozinho, porque é 5,1. Ainda vai sobrar um espaçozinho. Mas enfim, quantas caixas eu consigo colocar aqui? Eu vou conseguir colocar 5 caixas no comprimento. Tudo bem? Mas espera aí, professor, tem a largura. Então vamos ver a largura. Qual que é a largura? 2 metros, 2,1. Cada caixa tem 1 metro de largura. Então, para cá, eu vou poder colocar 1, 2 caixas. Que vai dar 2 metros, e ainda vai sobrar um espaçozinho aqui, porque é 2,1. Então, resumindo, para forrar o piso, o solo da carroceria aqui, eu vou usar 5 caixas, só que em 2 fileiras, portanto um total de 10 caixas. Concordam? 5 no comprimento, 2 na largura, 5 vezes 2, 10. Então eu consigo forrar com 10 caixas. Beleza. Mas ele disse também que as caixas podem ser empilhadas, ou seja, eu posso colocar caixa em cima de caixa. Quantas pilhas eu vou conseguir colocar aqui? Se a altura da caçamba aqui é 2,1 metro e a altura do cubo é 1, então aqui eu vou conseguir empilhar mais 1. Porque 1 mais 1 é 2, ainda sobra um espaçozinho. Conclusão, coloco 10 embaixo, 10 em cima, o total de caixas que eu vou conseguir colocar por viagem é um total de quanto? 20 caixas. Concordam? Compreenderam aí? Se é 5 metros, eu consigo colocar, cada caixa tem 1 metro, então eu consigo colocar 5. É 2 metros de largura, cada caixa tem 1 metro, eu coloco 2. É 2 metros de altura, cada caixa tem 1 metro, então eu consigo empilhar 2 caixas. 2 caixas assim, vezes 10, então 20 caixas. Beleza? Por viagem. Mas a pergunta é a seguinte, quantas viagens ele vai dar? Então, se eu tenho 240 caixas e ele leva 20 caixas por viagem, dividindo 240 por 20, nós vamos encontrar um total de 12. Então, está aqui a resposta, letra B, 12 viagens. Captaram aí, galera? Viram? Nós nem precisamos fazer cálculos complexos nesse caso. Usamos só de lógica, obviamente, conhecendo o que é um cubo, o que é um paralelepípedo, porque se nós não tivéssemos essa relação, essa referência de imagem, nós não conseguiríamos compreender todo esse contexto aqui. Tranquilo? Então está aí a resposta. 12 caixas. Beleza? Tranquilo, né? Terceiro exercício. Nós temos aqui a seguinte situação. Fundação Getúlio Vargas, né? Uma piscina tem o formato de prisma hexagonal regular reto, com profundidade igual a raiz de 3 sobre 2 metros.
cada lado do hexágono mede 2 metros. O volume de água necessário para encher 80% do volume da piscina é igual a... Galera, preste bastante atenção. Primeiro, qual é a pergunta? A pergunta é o volume de água necessário para encher 80% do volume da piscina. Obviamente que essa é uma resposta que nós só conseguiremos transmitir na medida que eu souber o volume total dessa piscina. Porque para calcular o 80% eu preciso saber sobre quem. Então nós vamos em busca desse volume total. Aí depois eu calculo 80%. Bom, como ele disse que o formato da piscina é de um prisma hexagonal, seria algo mais ou menos assim, ó. Vou projetar aqui um hexágono. Então eu tenho algo assim. Então, o hexágono ficaria isso aqui, ó. Então seria algo mais ou menos assim. Isso aqui é a piscina no formato de um hexágono. O que o exercício falou? Que a aresta da base mede 2. Então aqui é 2, 2, 2, tudo 2. E que a profundidade, que na verdade vai ser a altura desse prisma, é a raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó. Bom, para achar o volume, o que eu preciso saber? Área da base vezes altura. Volume é igual a área da base vezes altura. Esta é a fórmula que a gente usa para achar o volume. Bom, professor, mas primeiro eu tenho que saber a área da base. A base é o que, galera? Ele diz que é no formato de um hexágono. Então a base é um hexágono regular. Se o hexágono é regular, para achar a área dele, nós multiplicamos 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Estão lembrados que no hexágono nós traçamos as suas diagonais e aí a gente forma 6 triângulos equiláteros? Então, a área da base vai ser igual a 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, vamos lá. A área da base é igual a 6 vezes o lado. O lado do hexágono vale 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Galera, quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então eu pego 4 e elimino com 4. Conclusão, quem é a área da base? 6 vezes raiz de 3. Está aqui, ó. Agora que eu achei a área da base, eu vou calcular o volume. Volume é igual à área da base, que é 6 raiz de 3, vezes a altura, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Bom, fazendo esse produto aqui, eu vou ter o seguinte, volume igual 6 dividido por 2 dá 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Conclusão, 3 vezes 3, 9. Qual é o volume dessa piscina? 9 metros cúbicos. Esse é o volume. Bom, mas a pergunta não era o volume da piscina, é quanto de água precisa para encher 80%. Então agora é só calcular 80% de 9. Como que eu acho 80% de 9? Eu pego 80 vezes 9 e divido por 100. Então olha só, simplifiquei, 8 vezes 9, 72, 72 dividido por 10, 7,2 metros cúbicos. Então está aqui, ó. Quanto que 80% representa de 9? 7,2. Então resposta aqui, letra D. Tranquilo? Viram um exercício relativamente simples, mas se você não compreender esse contexto de que os 80%, primeiro tem que saber o volume para depois calcular os 80%, calcula-se o volume,
Só substituir na fórmula e depois faz-se a porcentagem. Tranquilinho? Beleza, né? Ok. Então vamos lá para o exercício 4. Exercício 4, galera. Nós temos aqui a seguinte situação, ó. Um prisma reto tem altura 7 metros e a base é um losango de diagonais 6 e 8 metros. Calcule sua área lateral. O objetivo agora é encontrar a área lateral de um prisma cuja base é um hexágono. Aí, cara, você tem que estar ligado. Quem é o hexágono? Então, lá na aulinha de figuras planas, a gente falou sobre o hexágono. Mostramos o que é um hexágono, como que se calcula a área dele. Para calcular a área de um hexágono, eu preciso conhecer as suas diagonais. Diagonal maior, diagonal menor. O produto delas dividido por 2 me dá a área. Tá ligado? Beleza. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, ó. Ele falou que a altura é 7 metros. E o losango é essa figura aqui, ó. Tá? Qual que é a característica do losango? Todos os lados são iguais. Esse lado é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Essa é uma característica do losango. É quase igual ao quadrado. A única diferença é que no quadrado os ângulos são de 90 graus. No losango não. Mas todos os lados têm a mesma medida. Beleza? Bom, aí ele deu a diagonal, dizendo que uma é 6 e a outra é 8, ok? Então eu tenho aqui a diagonal maior, que eu vou... maior, então a 8 é maior que 6, e tenho a diagonal menor aqui, ó, que é 6. Beleza? Ó. Tranquilo? Agora observem o seguinte. Quando essas diagonais se cruzam, e uma das características do losango é essa, as suas diagonais, elas se cruzam no ponto médio. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela divide a diagonal em duas partes iguais. Se a diagonal tem 8, então ela cruzou, eu tenho 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito. Ponto médio. Se a diagonal aqui é 6, então eu tenho 3 para cima e 3 para baixo. Uma outra característica do losango é que as suas diagonais se cruzam perpendicularmente. O que quer dizer isso? Formando um ângulo de 90 graus. Então, galera, aqui eu vou ter um triângulo retângulo desse jeito, ó. Acompanham aí? Viram? Aqui é 4, aqui é 3 e esse triângulo é um triângulo retângulo. Professor, se é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar quem? Pitágoras. Por quê? Eu preciso saber a medida do lado. O que ele está perguntando? Área lateral. O que é área lateral? Área lateral é igual a quantidade de faces laterais. Como é um losango, eu tenho 4 lados, então vai ser 4 vezes a medida da aresta da base vezes a altura. É assim que eu acho a área lateral. Eu preciso conhecer a aresta da base e preciso conhecer a altura. A altura eu conheço, é 7. Mas e o lado, a aresta da base? Eu vou ter que calcular. E para isso eu vou aplicar Pitágoras. Tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aliás, esse triângulo, para você que já conhece bem o teorema de Pitágoras, a gente chama esse triângulo de pitagórico, né? Porque ele tem todas as dimensões, ó, 3 e 4, ó. 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25, 5. É um triângulo pitagórico. Se aqui é 3, aqui é 4, aqui vai ser 5, ok? Bom, agora que eu sei a medida do lado é 5, para nós acharmos a área lateral, tá lá, a área lateral é um retângulo, a gente já falou sobre isso, do prisma. O lado é 5 e a altura é 7. Conclusão, 4 vezes L vezes H, porque são 4 faces,
4 vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140 metros quadrados. Pronto. Qual é a medida da área lateral? 140 metros quadrados. Tranquilinho? Beleza? Tranquilo, né? Mais um aqui, ó. Na figura abaixo está representada a planificação de um prisma hexagonal regular de altura igual à aresta da base. Olha só, altura igual à aresta da base. Se a altura do prisma é 2, seu volume é, olha aqui, ó, a planificação que ele apresentou é essa. O que ele disse? Que a aresta da base é igual à altura, e ele deu a altura. Então, pegando aquela figura e juntando, montando o prisma, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um prisma cuja base é um hexágono, porque aqui, ó, é um polígono de 6 lados, ó, então eu tenho a base hexagonal e a sua altura vale 2. E as arestas da base, tudo vai valer 2 também. Então é esse cara aqui que está representado ali naquela figura. O que ele quer saber? Ele quer saber o volume. Em outras palavras, determine o volume de um prisma hexagonal regular. Simples, cara. Só que ele não deu a figura montada, ele deu a figura planificada. Mas é simples. Agora que eu sei que a base é um hexágono e é um prisma, para achar o volume, eu preciso saber a área da base e a altura. A área da base, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Qual é a medida do L? É 2. Então, substituo. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado com 4 eu elimino. Conclusão, área da base, 6 raiz de 3. Depois, a área da base. Vou calcular o volume. Como que eu acho o volume? Volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base, 6 raiz de 3. A altura vale 2. Quanto que é 2 vezes 6? 12 raiz de 3. Pronto. Está ali. Respondido, o volume desse prisma é 12 raiz de 3. Belezinha? Vamos para mais um aqui, galera. Ó. Exercício 6. Num prisma triangular regular de volume 4 raiz de 3, cada aresta lateral mede o dobro de cada aresta da base. Calcule a área total desse prisma. Então, veja bem. Ele disse que o prisma é um prisma triangular. Então, a sua base é um triângulo. Ele disse que é regular. Então, a sua base é um triângulo equilátero. Ele deu o volume 4 raiz de 3. Cada aresta lateral mede o dobro da aresta da base. E ele quer saber a área total. Então, o que ele quer dizer com isso, galera? Está aqui o prisma. A base é um triângulo. Se eu tenho que a aresta da base é L, a aresta lateral, que vai ser a altura desse prisma, vai ser 2L. Por quê, professor? Porque ele falou que a aresta lateral mede o dobro da aresta da base. Então, se aqui eu chamar de L, aqui vai ser 2L. Vai ser o dobro. Tranquilo? Bom, o que é volume, galera? Volume, ele deu o valor, 4 raiz de 3. Qual é a fórmula para a gente achar o volume? É a área da base vezes a altura. Mas a base é um triângulo. Bom, se a base é um triângulo, então eu tenho que a área da base vezes a altura é igual a 4 raiz de 3. Por quê? Porque ele disse que o volume é 4 raiz de 3. Então, no lugar do V, eu coloco 4 raiz de 3. E vou substituir a área da base e a altura aqui nas devidas fórmulas. A área da base, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Altura, 2 vezes L. Está aqui, ó. A altura é o dobro. Ok? Então, agora eu só tenho L. Então, vamos lá, ó. Vou simplificar a raiz de 3 com raiz de 3. Eu tenho raiz de 3 de um lado, raiz de 3 do outro, eu posso simplificar. Ok? Bom, aqui, o que eu vou fazer? Esse 2
esse 4 passa multiplicando aquele 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. E esse 2 passa dividindo. Quanto que é 16 dividido por 2? 8. Então, por isso que o resultado aqui ficou 8. Olha só, vou repetir. Eu peguei o 4, passei multiplicando esse 4. Ó, 4 multiplicando 4. E aí esse 2 passa dividindo. 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2, 8. Aí eu tenho L ao quadrado vezes L, L ao cubo. Aí, galera, esse cubo vai para o outro lado na forma de raiz. Qual que é a raiz cúbica de 8? Conclusão, L igual a 2. Bom, ele quer saber a área total desse prisma. A área total. Bom, agora que eu já achei a medida do lado, o que é a área total? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, vamos lá. Olha só. Se o L vale 2, o H vai valer 4. Vocês concordam? Porque é 2 vezes o L, então a altura é 4. Tranquilo. Então vamos lá. Eu já tenho que a área da base é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como L vale 2, então eu vou substituir. No lugar do L eu vou colocar 2. Vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 4 eu corto. Conclusão, quem é a área da base? Raiz de 3. Olha aqui o que eu fiz, ó. A área da base igual a 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 2 ao quadrado é 4, 4 com 4 corta. Por isso que ficou assim, ó. Só raiz de 3. Então, a área da base igual a raiz de 3. Beleza? Para mostrar para vocês por que chegou naquele resultado ali. Bom, agora eu vou achar a área lateral. A gente já viu que no prisma, a área lateral é a área de um retângulo, porque a face é retangular, multiplicado pela quantidade de faces, na qual obedece a quantidade de aresta da base. Como é um triângulo, tem 3 arestas, então eu tenho 3 faces lateral. 3 vezes L vezes H, ok? O L vale 2, o H vale 4. 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Então, já achei o L e o H, substitui. Pronto. Agora, a área total é a soma da área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, vai ficar assim minha resposta. Área lateral, 24, mais 2 vezes raiz de 3, porque a área da base é raiz de 3. Agora, atenção, vem aqui comigo, ó. Galera, você chegou nessa resposta. Com certeza, se você estiver lá no concurso e cai uma questão desse tipo e você acha essa resposta, essa alternativa não vai aparecer lá para você marcar o X nela. Sabe por quê? Porque do jeito que está aqui, pode ser simplificado. Sempre que eu tiver uma resposta e essa resposta for passível de simplificação, eu tenho que simplificar. Então, simplificar consiste em dividir toda a expressão por um único valor. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dividir ela por 2. Dividindo ela por 2, ó, 24 por 2 é 12. 2 por 2 é 1. Então, conclusão. A área total vai ser 2 vezes raiz de 12 mais raiz de 3. Essa alternativa vai estar presente lá. Cara, é muito comum os concursos fazerem isso. Até uma forma assim de, digamos, exigir um conhecimento adicional de fatoração. E aí eles colocam sempre na forma simplificada. Se você não entender isso, você acaba não conseguindo marcar a alternativa correta. Então o conselho, a dica é a seguinte: deu para simplificar? Simplifique. Beleza? Tranquilo, né, galera? E assim a gente chegou aí ao final da nossa aula. Galera, eu quero dizer que foi um prazer muito grande estar com vocês, tá? Peço que você continue com perseverança, continue estudando. A gente sabe que não é fácil, mas é possível, porque Deus está contigo. Pode crer nisso. Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau.